Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal Costurando Fácil. Essa live será gravada. Meu nome é Ingrid Fazenda e já trabalho com costura há mais de 10 anos. E hoje vamos fazer mais uma peça incrível, uma toalha de mesa com um babado embaixo, um babado franzido. Então, eu fiz para o aniversário da Agnes, eu usei um Oxford, tá? Porque o Oxford, ele é um tecido bem conta também e tem várias estampas. Eu queria um xadrez, como não tinha um Oxford listrado para combinar, eu usei um tricoline, mas que também dá para vocês usarem outros tipos de tecido, tá? Mas para fazer essa combinação que ela tinha escolhido rosa, só o tricoline que combinou, não tinha nenhum listrado lá em Oxford, mas existem outros tipos de tecido também que vocês podem usar para fazer toalhas, tá? Mas o Oxford se torna mais em conta por ser, às vezes, o barrado também, que a gente usa bastante, né? Por ser franzido, ou depende do tamanho da mesa de vocês, se for uma mesa muito grande, tá? Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você ou que ama inventar uma moda, né? Então bora pro passo a passo? Então, gurias, aqui eu peguei o meu Oxford, tá? O tecido, a largura que eu comprei dele era já praticamente da largura que eu precisava. Só peguei o comprimento, então dava praticamente também tudo certo as medidas na hora que elas cortam lá. Então eu peguei a orelha com a outra orelha do outro lado e dobrei o tecido em dois. Então ele ficou bem comprido. Pra mim, não, por não ter mesa todo esse comprimento, eu dobrei ele ao meio de novo. E assim as orelhas ficaram lá pro meu lado, tá? E eu vou cortar todo ele para emparelhar ali embaixo. A dobra tá aqui desse lado, então eu cortei ele ali, tá aqui e nessa outra parte do vídeo. Não lá comigo tá a parte da orelha, tá? Então ali eu dobrei de novo o tecido agora para mim cortar aquela orelha fora, para ela já não ficar aparecendo ali, ele não fica aqueles furinhos, né, do tecido. Então, eu cortei o tecido exato, fiz um retângulo ali do tamanho que eu precisava da minha peça, tá? Ali do tricoline é a mesma coisa. Eu dobrei o tecido em dois, a orelha com a outra orelha do outro lado. E depois, por ele ficar tão comprido também, eu tenho que cortar várias tiras do babado de baixo, né? Daquele barrado lá franzido. Então, eu dobrei ele de novo para aquele comprimento, para ele não ficar tão comprido, tirando tantas vezes, né? Aqueles barrados. Assim, eu já tiro embaixo e em cima ele. Então, o tecido aí ficou em 4 partes, como lá para mim cortar a minha toalha, tá? Porque assim me facilita, eu não tenho que cortar várias vezes, tá? Então, a parte da dobra está aqui onde eu não estou, a parte da orelha tá lá do meu lado. E aqui embaixo também tá a dobra do tecido, ó. Eu cortei a tira de 35 do babado, ó, e ali por final sobra um menor, mas como o tecido tá dobrado, ó, agora eu abro ele e eu consigo tirar outra parte. Só foi para me facilitar para mim não tirar tantos babados, tá? E depois eu vou emendar todas essas tiras de 40 para formar toda a circunferência ali da minha toalha. Porque a minha toalha, a medida dela tem que ser o dobro dela ainda, toda aquela circunferência, o dobro dela para ele ficar franzido. Porque para ficar franzido você tem que fazer o dobro ou o triplo mais, se vocês querem bem franzida, tá? Ali para começar, a gente passou o overlock toda a volta dele. Mesma coisa, cortar rente ao rolo, dar um nozinho pra gente ir puxando aquelas linhas, né? Por que a gente tem que passar o overlock? Porque senão ele vai ficar desfiando, que o Oxford desfia muito, né? E o tricoline também. Quem não tem lá a overlock, como é um tecido plano, vocês podem passar um zigue-zague toda a volta daquele lá. Só que dá mais trabalho, né, gurias? Vale a pena o investimento da overlock. Não precisa ser uma overlock assim industrial, pode ser aquelas verdinhas, né, pequenininha, que é em média uns 500, 600 reais uma maquininha nova, tá? Então, eu passei a overlock toda a volta ali daqueles meus babados, todas as tiras tudo separado, tá? Que a primeira coisa é para ele parar de desfiar tudo, para depois eu conseguir unir todo mundo. Então eu vou fazer tudo na overlock primeiro, para depois eu ir lá na reta. Então todos aqueles babados faço o over ali na volta dele, cuidando para vocês não cortarem muito dele, é só ali os fiapinhos do tecido mesmo de emparelhada da tesoura mesmo, tá? Não cortar para não diminuir a peça de vocês. Vocês têm que cortar exato lá na mesa sempre. Ali na over é só para fazer o acabamento mesmo, para ela não desfiar, né? O que acontece com quem vai passar aquele zigue-zague, às vezes um só não é suficiente. Então, vocês botam num zigue-zague maior e no ponto lá no meio, para ele ficar bem fechadinho.
Mas às vezes ainda assim ele fica desfiando, então tem que passar às vezes 2, 3 vezes ou depois e vir ainda com a tesoura cortando. Enquanto numa overlock vocês passam uma vez só, ela já corta, já faz tudo para vocês, né? Economiza o tempo da gente, tá? Então vale a pena um investimento. Ali na parte da toalha também eu passei o overlock toda a volta, tá? Ali a gente vai usar toda ela na reta. Então, eu comecei trocando a agulha. Para quem não sabe, a agulha ali é da marca Singer, tá? A minha máquina é da marca Singer, mas não quer dizer, vocês podem usar agulhas de outra marca, tá? E sempre botando aquela parte reta e escrita da agulha para trás. O bom é vocês botando sempre um paninho embaixo para vocês botarem aquela agulha também para não perder ela, tá? Então ali eu tô emendando todos aqueles babados ali, ó. Botei direito com direito e vou costurar todos aqueles retângulos ali. Vou fazer um círculo enorme desses listrados ali, para mim depois poder franzir eles para encaixar lá na minha toalha. Porque a toalha é aquela parte xadrez lá, é aquilo ali mesmo, gurias. É a overlock na volta do acabamento. Porque o que faz o detalhe na peça é aquele babado ali mesmo. Tá? Então eu emendei todas as partes ali, dando retrocesso sempre no início e no fim, né? E agora, para me franzir ele, ó, eu botei no ponto maior da minha máquina, o ponto 4, e vou fazendo toda a circunferência ali daquele círculo todo que eu fiz. Eu vou passar a costura no ponto número 4, abrindo as costurinhas ali quando chega nas emendas, ó. Vou fazendo toda a circunferência dele para ele ficar um pontão mesmo. Não dou retrocesso no início e no fim, que é para mim poder franzir depois essa peça aí, tá? Ó, fui sempre usando de guia a minha lateral da sapata ali para ele ficar todo na mesma largurinha, né? Se precisa ali emendar depois, porque tipo, você acaba a bobina de vocês também não tem problema, tá? Vai franzir uma parte e depois vai franzir outra, tá? Então, na parte de cima dele, toda aquela volta eu passei no ponto número 4 para ele franzir. E agora na parte de baixo daquela tira, eu fui dobrando só minha overlockzinha para dentro nas emendas, ó, abro uma costurinha para cada lado e fui dobrando toda aquela overlockzinha para cima, que é em 1 centímetro, e fui passando a costurinha bem no meio do overlock, mais pra ponta de cima do que da de baixo lá na dobra, tá, gurias? Pra eles não virar assim, não ficar aparecendo, né? Então eu fiz uma bainha em toda a volta daquele meu círculo lá. Então, eu vou fazer toda a volta, sempre lembrando de abrir as costurinhas nas emendas ali para não ficar muito grosso também, até para não quebrar a agulha de vocês, ajuda ele ali, fica mais bonita a costurinha também, né? Fiz toda a circunferência ali, depois eu vou conseguir franzir aquele babado. Para mim franzir aquele babado, eu tenho que dividir todas as minhas partes daqueles retângulos que eu cortei. Então, eu tinha uma tira que a primeira tira eu vou pegar costura com costura, vou encaixar ela e vou dar um piquezinho no meio. Ali que eu tô fazendo a bainha dela, é bem demorado, né, Cruz? Porque é todo franzido e é uma toalha bem grande, né? Então é demorado mesmo, a gente tem que ter paciência ali para fazer ele, ó. Para me marcar agora as divisões, eu fui marcando costura com costura e fui dando o piquezinho em todos eles, ó, para achar o meio de cada retângulo daquele para ficar mais fácil depois de eu encaixar na minha toalha, tá? Então, todas as partes, eu fiz um círculo enorme ali, uma tira com a bainha já feita e com aquela costura para mim franzir depois. Marquei todas elas no meio e agora eu vou pegar onde eu comecei a costura, vou escolher ou a linha de cima ou a linha de baixo e venho puxando ele para franzir. Tem que ter paciência, tem que ser com calma esse, porque se estourar o fio tem que passar de novo, não tem outra opção, tá? Então, se trancar aquele fio, vou empurrando ele, franzo ele, para ali, empurro mais. E tem que ser com calma mesmo, devagarzinho, porque uma coisa franzida assim tão grande dá trabalho, né? É demoradinho. Se trancar de um lado a linha, vocês podem puxar do outro. Se eu puxei nessa ponta a parte de cima da linha, o outro lado também eu vou puxar a parte de cima e franzindo ela também até se encontrar todo aquele franzido ali. Porque depois eu vou fazer a divisão na minha toalha também, ó, gurias. Eu peguei a parte da minha toalha, aquele retângulo, dobro no meio, faço um piquezinho, daquela outra parte na lateral que
dobro no meio, faço um piquezinho. Todo ele eu vou dividir, sempre dividindo todas as partes para encaixar com aquela de lá, porque assim fica muito mais fácil para vocês. E daí depois vocês podem alfinetar também, encaixando essas costuras e essas marcações, que fica mais fácil da gente voltar lá na reta depois para encaixar, ó. Assim eu botei o alfinete, ó, e fui franzindo ele. Por mais que a gente franza, depois tu tem que dar uma ajeitadinha para um lado não ficar mais franzido do que o outro, uma parte ficar reta ou até franzida. Então eu botei bem pontinho com pontinho, direito com direito o tecido ali, ó. E fui só deixando franzidinho e passando a costurinha toda a circunferência. Sempre cuidando para encaixar o babado para cima, ajuda vocês também para não perder nenhuma pontinha daquela do franzido, tá? Então isso eu vou fazer toda a circunferência da minha toalha. Para ficar mais fácil, é fazer com calma lá na mesa, alfinetar todo ele, né? Aquele franzido com calma e depois também essa parte. Ó, fica bem bonitinha dela, toda franzidinha. Então é mais fácil vocês fazerem todo ele ali na mesa primeiro e depois só vai na máquina ali emendando. E assim finalizamos a nossa toalha. Espero que tenham gostado do passo a passo. Vou deixar aqui embaixo o link para vocês preencherem com as medidas da mesa de vocês, de largura, comprimento e altura dessa mesa. Assim eu consigo ajudar vocês no cálculo da quantidade de tecido que vocês precisam para fazer essa toalha. Sim, vai bastante tecido, pois aquele babado, ele é bem franzido e ele vai em toda a volta da mesa. Então, por isso vai bastante tecido, tá, gurias? Então, se você ainda não faz parte do Estilista Completa, onde explico detalhadamente cada processo de como fazer um detalhe numa peça, manuseio de máquina, o link está aqui embaixo na descrição. Espero que tenham gostado dessa live. Na próxima live trarei um novo modelo. Até a próxima, um grande beijo. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentarem o que acharam desse vídeo. Tchau!